Bom dia a todos e todas. Meu nome é Mirna Xavier Gonçalves. Eu sou doutorando em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje venho trazer para vocês o trabalho Tarô, Arquivo e Atlas de Bolso, que traz uma comparação entre o Atlas Mnemosyne e a Biblioteca Mnemosyne do Aby Warburg com os jogos de tarô, tá? Uma das principais questões que me interessa em relação a esse trabalho e essa comparação é a relação que o tarô e o Atlas Mnemosyne exercem entre si, que determinam a importância da localização tanto das cartas quanto das imagens do Atlas para determinar a leitura que a gente tem dessas imagens, tanto as imagens das cartas quanto as imagens do Atlas, tá? É bem interessante também que a noção de um espaço ativo também é relevante no trabalho do Aby Warburg em relação à biblioteca Mnemosyne. Então, tanto a biblioteca Mnemosyne quanto o Atlas Mnemosyne funcionam para esse trabalho, para a gente trazer essa comparação. Então, antes de eu adentrar um pouco mais esses assuntos, é interessante eu determinar o que é o tarô para as pessoas que não conhecem e o que foi, né, o Atlas e ainda é, né, o Atlas Mnemosyne e a biblioteca Mnemosyne, tá? O tarô, ele é um conjunto de 78 cartas que atualmente está sendo usado com fins oraculares, então para prever o futuro por muitas pessoas. E esse é o principal motivador, né, das pessoas que estão utilizando o baralho atualmente, tanto para prever o futuro quanto para autoconhecimento e questões terapêuticas, né? E enquanto isso, o Atlas Mnemosyne, ele é utilizado, ele foi um dos maiores pináculos do trabalho do Aby Warburg. E ele traz várias imagens, textos, informações, ilustrações também, que são unidos ali em o que ele chama de prancha, né? Que é um grande pedaço de madeira, uma grande tábua, né? Que corresponde mais ou menos ao tampo de uma mesa. Que essas imagens são distribuídas de uma maneira que a localização delas e a justaposição dessas imagens é potente, é ativa, para a gente poder observar algumas relações entre essas imagens. Então, um dos principais motivadores do Warburg era de mostrar o quanto que algumas ações dos personagens se repetiam, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês essa comparação. Então, o Atlas Mnemosyne aqui, ele tem aqui, por exemplo, nessa prancha que eu trouxe, tem várias pessoas que estão em movimento, que é o que ele queria mostrar um pouco mais, e o tarô tem a mesma noção, então, de fazer com que as cartas interajam entre si de uma maneira que é potente, tá? E como que o tarô faz isso? Ele faz isso através de uma tiragem, que é quando a gente dispõe as cartas de tarô na mesa e as posições que elas possuem são potentes para explicar aquela carta. Então a gente tem a posição da carta na mesa unida ao significado da carta para a gente formar o sentido daquela imagem e daquela tiragem, tá? Daquela leitura. Então, essa relação entre o Atlas Mnemosyne e o tarô, para mim, é bastante clara. Tanto é que motivou muito da minha pesquisa de doutorado agora. Então, eu trago aqui um exemplo para vocês, que são essas duas cartas, tá? Então, o Pajem de Ouros e o 2 de Paus, tá? Que os dois, eles acabam interagindo entre si, porque os dois têm uma imagem muito próxima. Então, ambos estão ali segurando aquelas esferas na mão, tanto a moeda, né, do Pentáculos, quanto o mundo. E eles estão se ignorando, vamos dizer assim, eles estão de costas um pro outro, porque eles estão prestando atenção nesses objetos que eles seguram, né? Então, para mim isso ficou muito claro que se eles tivessem uma outra posição, a leitura não seria essa, né? Então, o que tem muito a dialogar com o Atlas Mnemosyne e com as imagens e com a proposta, né, que acaba sendo trazida pelo Atlas Mnemosyne. Então, para mim é uma questão muito potente, né, da gente observar o quanto que essa organização espacial desse arquivo, né, que acaba sendo que o tarô é um arquivo, assim como o Atlas Mnemosyne também o é. Então, essa relação de arquivo, de disposição, de curadoria, é muito potente para a arte contemporânea.
tá sendo explorado na arte contemporânea e acaba sendo uma questão que permeia o tarô desde o início da sua história, tá? Então, eu agradeço muito vocês terem assistido esse vídeo comigo. Aqui estão as minhas referências. E muito obrigada pela presença de vocês.